medo de incomodar as pessoas e chega a sentir vergonha de aceitar ajuda? Oi, eu me chamo Anne, eu sou psicóloga. E muitas pessoas têm tanto medo de ocupar espaço, de serem vistas, que elas chegam inclusive a ficar com vergonha quando os outros notam uma necessidade dela, quando alguém oferece ajuda para elas. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje. Por exemplo, você está fazendo uma reforma na sua casa e sozinho está sendo muito difícil de fazer isso. E você não quer incomodar ninguém, então você não pede ajuda. Mas de repente um amigo vai na sua casa, vê que você está pintando o quarto, por exemplo, e ele se oferece para te ajudar. Apesar de você estar se sentindo sobrecarregado e você querer sim, precisar sim de ajuda, você fala para ele, imagina, não precisa se preocupar. Ou mais um exemplo para a gente poder entender bem do que eu tô falando, quando a pessoa te dá um presente e você se sente incomodado em receber um presente, porque afinal a pessoa gastou com você. Então são pessoas que estão sempre preocupadas com o lado do outro. E elas ficam tão preocupadas com o lado do outro que elas vão se desconectando de si mesmas, das suas necessidades e de coisas que podem ser importantes para elas. Então são pessoas que, apesar de precisarem de ajuda ou de quererem ajuda, elas não se permitem assumir isso, porque elas querem ser muito autossuficientes, elas não querem incomodar os outros. E com isso elas vão ficando muito sozinhas. Alguém assim pode ir ficando muito sozinho porque a pessoa vai se privando muito dos outros. Vai se privando do afeto, vai se privando da ajuda, vai se privando do cuidado, vai se privando de ser vulnerável. E com isso a pessoa ela vai protegendo o outro de ser incomodado e no fundo ela pode ir incomodando. Porque não sei se você já se relacionou com alguém assim e parece que tudo que você tenta para se aproximar dessa pessoa você não consegue. Tudo que você tenta para mostrar que você tá ali, parece que a pessoa se incomoda ou que você tá ofendendo ela. Então são pessoas que, apesar de quererem poupar o outro, podem inclusive irem afastando esse outro. E elas têm uma fantasia de quererem mostrar que estão bem e muitas vezes elas vão ficando mal, no sentido de irem se isolando também do mundo. E isso é sofrido, porque como pessoas, como seres sociáveis, a gente gosta de ter interação social. O que a gente não tem às vezes é a habilidade para interagir socialmente e interagir se torna uma coisa tão desagradável, tão aversiva que a pessoa prefere ficar sozinha do que interagir. Só que isso vai perpetuando o que a gente chama de um esquema de privação, um esquema de a pessoa se isolar, de um isolamento social. Então, apesar disso ser uma forma da pessoa se proteger, da pessoa lidar com as suas questões emocionais, isso vai gerando uma ferida no eu dela, porque ela não consegue se sentir pertencente, ela não consegue aceitar ajuda, conviver com os outros, porque isso vai isolando ela realmente da convivência. Se você é uma pessoa assim, eu sei que você não é assim do nada, que deve ter muitas barreiras dentro de você para lidar com as coisas dessa forma. O meu convite para você seria para você olhar para esse seu medo de incomodar, para você olhar para esse seu incômodo de ser visto, de ser notado, de ser ajudado, de ser presenteado, de ser elogiado e se perguntasse por que eu me incomodo tanto quando o outro vem tentar me acessar. Por que eu tento proteger o outro de uma coisa que eu nem sei se ele quer me dar, que eu nem permito que ele me dê? E isso vai ajudar você a entender o que é que está levantando essas barreiras na sua relação com os outros. Quanto mais consciência você tomar dessa sua forma de reagir às pessoas e a aproximação das pessoas, mais você vai conseguir entender do que você pode estar tentando se proteger. E então você pode se convidar a agir de uma forma diferente, a tentar lidar com esse medo de uma forma diferente, a trabalhar esse medo, ao invés de viver fugindo das relações, se incomodando com as interações sociais. Então eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que você tenha conseguido compreender que nem sempre a forma como a gente aprendeu a lidar com as coisas é a forma que nos faz bem. E que diante desse vídeo você se permita entrar em contato com você mesmo e refletir sobre os seus processos. O porquê que você age da forma como você age. Então é isso, um beijo e a gente se vê amanhã.